Oi, agora é hora de geografia. Preparados? Vamos abrir o livro 7 e vamos utilizá-lo na página 130. Vamos começar na página 130. 0. Lembrando que a nossa aula é de geografia e hoje nós vamos falar sobre paisagem rural e os nativos brasileiros. A zona rural é de fundamental importância para a nossa vida, gente. A gente já vem conversando há algumas aulas falando sobre o que é a zona rural, não é? Qual o significado de rural, que ela também pode ser chamada de campo, né? Pois nela são desenvolvidas as atividades agropecuárias, ou seja, elas fazem parte dessas atividades do cultivo de alimentos, o arroz, feijão, as frutas, legumes e a criação dos animais, que a gente já vem vendo sobre a pecuária, sobre a agricultura. É no meio rural que estão localizadas grandes áreas da biodiversidade, ou seja, várias formas de vida. Por isso, as atividades realizadas no campo devem ser feitas de modo que garantam a preservação da biodiversidade de determinado local, a qualidade da água e a manutenção da área de terras indígenas. Nesse sentido, as chamadas unidades de conservação foram criadas com o intuito de preservar o patrimônio ambiental e cultural do país, ou seja, a gente já conversou sobre isso. Os povos indígenas são pessoas que vivem totalmente da natureza. São pessoas que têm a natureza mesmo como a sua casa, como a sua mãe, e eles usufruem da natureza sem destruí-la. Então, essas unidades de conservação, elas foram criadas com esse intuito. Porque tem muitas pessoas que vão fazer esse tipo de atividade, mas agridem a natureza, terminam destruindo, transformando e, ao invés de ajudar, eles terminam criando sérios problemas, não é? Então, aí, número 1, o que existe nessa paisagem? Observe os elementos naturais e os construídos e contorne o que o ser humano criou. Veja só, a gente vê aí na primeira imagem que a gente tem um campo que está sendo preparado para o plantio, para o cultivo da terra e uma máquina colhedeira ou colheitadeira de milho. Então, foi o ser humano que inventou o milho? Não. Mas foi o ser humano que inventou a máquina? Sim. Então, a gente vai circular esses elementos, né, que foram inseridos pelo homem na paisagem. A gente vê aí a terra, a plantação, isso aí não foi criado pelo homem. O homem cultiva, o homem mantém. Mas a criação do homem aí foi o quê? A máquina. Então, a gente vai circular a máquina. Depois, a gente tem a área de preservação ambiental do estado da Amazônia. Gente, esse rio, essa mata, foi criado pelo homem? Foi o ser humano que criou? Não. Então, a gente não circula, né? Agora, nós vamos para a página 134. 3, 4. Vamos conhecer um pouco da cultura e do modo de vida de outro povo indígena, o Araueté. A vida dos Araueté acontece entre a aldeia e a floresta, entre a caça e a agricultura, no período de chuva e na estação da seca. Nas primeiras chuvas de novembro, dezembro, planta-se a roça de milho. À medida que cada família termina de plantar, vai abandonando a aldeia pela mata, onde ficará até que o milho esteja em ponto de colheita. Um período de seca de 3 meses. Os homens caçam, estocam jabutis, tiram mel, as mulheres coletam castanha do Pará, coco-babaçu, larvas, frutas, torram um pouco o milho velho da colheita anterior que trouxeram. Em fevereiro e março, por aí, após várias viagens, né, de inspeção às roças, alguém finalmente traz os cabelos do milho verde ao acampamento, mostrando a maturidade da planta. Faz-se aí a última grande pagelança do jabuti, atividade típica da estação chuvosa, e a primeira grande dança, o piraê, característica da fase aldeã, que está para se iniciar. Esse é o tempo do milho verde e o começo do ano do Araueté. Veja, como a gente já havia falado, a gente viu que cada pessoa, cada povo, né, tem a sua cultura. Então, essa é a cultura desses povos, né, dos Arauetés. Então, o que é que acontece? Eles plantam milho, eles saem daquele lugar, vão ficar em outro lugar até que o milho esteja pronto para ser colhido.
Aí, como eles falaram aí, depois de um tempo, eles vão lá, trazem o cabelinho do milho e aí eles veem se já está pronto ou não para o consumo. E a partir daí eles fazem todo esse ritual que tem um significado para eles, que faz parte da cultura deles. Então, por que, mais uma vez a gente fala dos indígenas? Porque eles são exemplo, eles são modelo de pessoas que cultivam a natureza, que preservam e fazem da natureza sua casa sem destruí-la. Legal, não é? Então vai ficar para vocês, ó, como tarefa para casa, a página 135 e a página 136. Não deixem de fazer, tá bom? Um beijão e até a nossa próxima aula. Olá, turminha, tudo bom? Olha só, a tia hoje traz para você a nossa aulinha de educação financeira, tá? Então, você vai pegar o seu livrinho de educação financeira e nós iremos dar continuidade a algo que a gente já tinha dado início, que era a diferença entre o caro e o barato, tá bom? Mas nós iremos fazer o seguinte, a tia vai fazer a leitura, tá, da historinha da Júlia e do seu irmãozinho Lucas, qual foi a experiência que eles tiveram em relação a um produto caro ou barato, tá bom? Vamos ouvir a explicação que o papai, né, da Júlia e do Lucas, né, deu para eles em relação ao brinquedo, ao objeto que o Lucas tanto quer, como será feita essa pesquisa para que juntos nós possamos resolver os exercícios. Combinado? Então, você vai abrir o seu livrinho na página 40, um 4 e um 0. Escreve aí o seu nome completo, vamos praticando o nome, tá? A escrita do nosso nome. Enquanto vocês estão escrevendo, a tia vai contando a historinha, tá? E você vai ouvindo, combinado? Então, olha só. Júlia sabia que o maior sonho de Lucas era ter uma bicicleta do seu ídolo, o Super Raio. Há pouco tempo ela tinha visto uma igualzinha num comercial de TV. Então, pai, quanto custa uma bicicleta nova? Perguntou Lucas. Ela é cara ou barata? O senhor Murilo respondeu. Em algumas lojas ela pode custar mais caro, em outras pode ser mais barata. Precisamos fazer uma pesquisa e comparar os preços. Lucas, né, pareceu meio confuso. Se a bicicleta é a mesma, por que os preços são diferentes? Lucas, explicou seu pai. Se a loja fica na rua principal da cidade, a bicicleta é mais cara. Mas, numa loja mais afastada, onde o próprio dono atende os clientes, ele paga um aluguel menor e não tem despesas com funcionários. Assim, consegue vender a bicicleta por um preço mais baixo, pois tem menos contas para pagar. Então, o que torna a bicicleta, né, a mesma bicicleta, mais cara ou barata é o lucro. Entendeu? Júlia acompanhou a explicação do pai atentamente e resolveu interromper. Lucro? O que é isso? Perguntou. É o preço de venda da bicicleta, menos as contas que o dono da loja vai ter que pagar, esclareceu o senhor Murilo. Então, papai, algumas pessoas podem ganhar mais vendendo a mesma bicicleta? É verdade, Júlia. Porém, se o proprietário da loja quiser ganhar demais, ninguém vai comprar dele, né? No entanto, se ele receber muito pouco, a loja pode fechar por não ter lucro. Senhor Murilo pareceu perceber que Júlia e Lucas ainda estavam confusos. Assim sugeriu que eles passeassem, né, um pouco mais para visitar outras lojas e conferir seus diferentes preços dos mesmos produtos. O que é importante, turminha. Nós não podemos simplesmente chegar e comprar na primeira loja. Pelo contrário, nós temos que pesquisar. Como o senhor Murilo falou, depende muito da loja, né, do lucro dela. Então, o mesmo produto que são vendidos em lojas diferentes podem ter preços diferentes, tá? Então, por isso a importância da pesquisa. Agora, depois de relembrar, não é a nossa historinha,
nós iremos para a página 47. Pula aí 47. Na página 47, nós temos aí uma questão, uma tabela com os preços, o bolo, o suco e as maçãs. Conseguiram achar? O bolo tem o valor do bolo, R$20. O suco, R$2. E as maçãs, R$1. Então, nessa tabela tem os preços. E nós temos algumas questões para responder logo abaixo. A letrinha A, B e C. Vamos primeiro para a letra A. Na letrinha A, tem a seguinte pergunta. Qual deles é o mais caro? Então, eu vou escrever o nome do produto mais caro. Bolo de R$20, o suco de R$2 ou as maçãs de R$1. Se você respondeu o bolo, você acertou. Então, nesse espaço, copia aí a palavrinha bolo. Capricha na escrita. Vamos para a letra B. E o mais barato? O bolo de R$20, o suco de R$2 ou as maçãs de R$1? Muito bem, o mais barato são as maçãs de R$1. Então, escreve aí o nome maçãs. Veja que tem o nome da figura também, tá? A imagem, o valor e o nome. Então, você vai copiar o nome, tá? Letra C. Para comprar os 3 produtos, eu preciso de... Se eu for comprar o bolo, o suco e as maçãs, eu vou ter que somar 20 mais 2 dá 22, mais 1, 23. Então, para comprar os 3 produtos, eu preciso de R$23. Então, na letra C, você vai colocar o número 23. Combinado? Veja aí como é que você vai fazer. Mas, na letrinha C também, ele pede o preço separado, tá? De produtos. Então, nós temos aí o suco mais a maçã. O suco, R$2, a maçã, R$1. Então, 2 mais 1 é igual a 3. Coloca aí no primeiro tracinho, R$3. Logo abaixo, nós temos o bolo mais o suco. O bolo é 20, o suco é 2. 20 mais 2, 22. Então, coloca aí 22. E a última é a maçã mais o bolo. A maçã é R$1 e o bolo R$20. Então, 20 mais 1, 21. No último espaço, você vai colocar 21. Fácil, não é? Vamos continuar, tá, turminha? Vamos agora para a página 48. Na página 48, nós temos aí 2 objetos, tá? Um carro de controle remoto que custa R$30 e uma bola que custa R$10, tá? Então, nós temos aí os valores e as imagens. Então, na letrinha A, logo abaixo, você vai encontrar várias cédulas e várias moedas. O que é que eu vou precisar fazer? Você quer comprar o carro de controle remoto, que custa R$30, tá? Você vai circular ou marcar um X, fica da sua preferência, as notas que você precisa usar para comprá-lo. Então, eu preciso de R$30. Eu consigo visualizar que eu tenho 2 notas aí, né? 2 cédulas de R$10. Então, eu já sei que 10 mais 10 é igual a 20. Mas ainda falta R$10. Então, eu vou circular R$10, a outra cédula de R$10. E agora, eu preciso de mais 10 para formar 30. Eu não tenho outra cédula de 10, então, como é que eu posso juntar até formar 10? Eu sei que a metade de 10 é R$5. Então, eu tenho uma cédula de 5. Ótimo, vou circular. Ficou 25. Ainda faltam R$5. Mas eu não tenho outra cédula de 5, eu vou ter que fazer outra junção, juntar outras cédulas, moedas, para formar R$5. Eu tenho 2 cédulas de 2.
2 mais 2 é igual a 4 reais, mas ainda falta R$ 1. Eu posso usar uma moeda, não é para formar 5. Então, eu tenho 5 mais 5, 10, que formou 30. Então, vamos lá, recapitulando. Eu vou circular as duas cédulas de R$ 10, a cédula de 5, as duas cédulas de R$ 2 e a moedinha de R$ 1, que vai dar exatamente R$ 30, certo? Mas na letrinha B, ele faz a seguinte pergunta: se você fosse pagar com a nota de 50, quanto receberia de troco? Então, eu tenho aqui 50, 5 dedinhos. Cada dedinho equivale a R$ 10. 10, 20, 30, 40, 50. O meu carrinho de controle remoto custa 30. Então, desses 50, eu vou tirar 30. 3, tá? 1, 2, 3. Então, me restaram 10, 20, tá? Minha resposta é R$ 20. Lembrem-se, de 50 eu vou tirar 30. Por que 30? 30 é o valor do meu carrinho de controle remoto. E quanto é que eu vou receber de troco? R$ 20. Fácil, não é, turminha? Muito bem. Mas eu vou deixar aí vocês praticando, combinado? Porque é muito bom praticar. Vou deixar vocês com a página 49, tá? Presta bastante atenção, só tem a letrinha A e a letrinha B referente aos valores. Só você prestar atenção que você vai conseguir responder perfeitamente, tá? Página 49. Então, um grande beijo e até amanhã.